terças-feiras temos o quadro CBN Educação. Hoje nós recebemos o professor e advogado, professor do Unisal, Pedro Renato Lúcio Marcelino. Doutor Renato, doutor Pedro, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Vamos falar... E espero que tenhamos um de bom. Claro, com certeza, doutor Pedro. E a gente vai falar sobre um assunto extremamente polêmico, né? Polêmico porque, como a gente sempre diz, hoje em dia a torcida de político é mais fanática que a de futebol. Mas houve uma tentativa de golpe de Estado, né? Houve um ataque golpista no dia 8 de janeiro, e o STF está julgando essas pessoas, né? Os que participaram ou até participando da invasão. Vamos comentar sobre esse assunto, né? Primeiro lugar, essa última semana a gente conversou aqui com o Dr. Marcelo Pellegrini, que é especialista em direito público, exatamente sobre a Constituição e tentar fazer um golpe contra a democracia. Bem, eu acredito até que, primeiramente, há de se dizer que se houve realmente esse golpe, né, esse golpe de Estado, e se realmente houve a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São duas situações que, primeiro, nós temos que ver. Segundo, temos que ver a competência para esse julgamento. O Supremo ele é o competente para julgar essas pessoas, essas pessoas comuns? Então, são indagações que, evidentemente, nós não temos uma resposta pronta, mas vamos discutir esse assunto. Aí que eu queria chegar, né? Como autoridade máxima do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal acabou dizendo, né? Acabou assumindo esse julgamento. Então, eu faço a pergunta, na opinião do senhor, quem deveria fazer esse julgamento? Bem, primeiramente, nós temos que analisar a situação daquilo que tentaram fazer no dia 8 de janeiro. É um crime político, é um crime comum? Nós acreditamos aqui tratar-se de um crime político. Um crime político. Aliás, eu coloco até um pouco em dúvida a situação com relação ao direito de manifestação. Vamos pensar sobre o aspecto do crime político. Sobre o aspecto do crime político, quem teria que julgar esses manifestantes teria que ser a Justiça Federal de primeiro grau do Distrito Federal. Ela, sim, seria competente para fazer esse julgamento. E, posteriormente, em grau de recurso, isso já está decidido, em grau de recurso através do recurso ordinário constitucional, isso não passaria pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo STJ, iria direto ao STF, sendo essa competência do STF uma competência constitucional, que ele julga, através de recurso ordinário, os crimes políticos. Então, a primeira colocação sobre a questão da competência, acredito tratar-se de crime político. Aliás, o próprio ministro Alexandre de Moraes, num julgamento do próprio STF, ele diz que, nos termos do artigo 102.1, linha B, da Constituição Federal, compete ao Supremo processar e julgar em recurso ordinário o crime político. Para a caracterização desse crime, é imprescindível a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação, ao Estado de Direito e à motivação e os objetivos políticos do agente. Então, nesse julgamento, ele concluiu isso foi o julgamento de um vereador, tratar-se de crime político e pediu que os autos fossem remetidos à Justiça de primeira instância, a Justiça Federal,
para que depois viesse ao STF através de recurso ordinário. Isso está no recurso criminal 1476. Recurso criminal 1476, que foi oferecida a denúncia contra o vereador chamado Guido Mário Praz Filho. Ele era vereador na época do município de Taquará, no Rio Grande do Sul. Então, foi uma decisão do próprio ministro. Agora, ele avoca para ele a competência de instaurar o inquérito, segundo ele, pelo regimento interno, que é de duvidosa constitucionalidade isso, depois de 1988. Avoca para ele a instauração do inquérito, avoca para ele o direito de falar em crimes praticados para depois ele mesmo julgar. Isso é uma ditadura da toga. O senhor entende, no caso, então, que o STF está tendo, não sei se cometendo um crime político é uma palavra muito forte, mas como o senhor entende que eles não teriam a competência de julgar o que eles mesmos denunciaram, ou seja, que o STF estaria fazendo política, na opinião do senhor? Não, eu acho que ele está usurpando da competência da justiça de primeiro grau. E no caso, isso quando sair o resultado, doutor Pedro, pode ter, sempre se tem recursos, obviamente, né? Nós estamos num país que ainda mais que o próprio STF acabou aprovando, só no trânsito e julgado que a pessoa pode ser presa, né, depois de ser condenada, né? Mas esse fato, por exemplo, que o senhor citou, pode ser colocado aí pela defesa das pessoas que serão condenadas, muito provavelmente serão condenadas, para anular esse julgamento. Então, a questão maior que se coloca em xeque aqui é que eles estão no Supremo Tribunal. Depois do Supremo, nós não temos mais recurso. Até o duplo grau de jurisdição está prejudicado. Todas aquelas pessoas que participaram daquele evento serão julgadas da mesma maneira pelo Supremo. E, lamentavelmente, serão condenadas sem direito ao duplo grau de jurisdição. E o que o senhor diria, né? Como as defesas devem agir, então, dessas pessoas, já que o senhor vê irregularidades, né, na maneira como se tem feito esse julgamento? Então, os advogados estão manifestando também nesse sentido, mas não está sendo acolhido. As decisões estão sendo tomadas por maioria, né? Por maioria. O ministro Nunes Marques e o André Mendonça já, inclusive, manifestaram, colocaram em xeque aí a competência do Supremo Tribunal para a realização desses julgamentos, mas o resultado foi 8-2. E agora os réus recorrem a quem? Não tem recurso. Bom, já tivemos um caso, desculpa, mas só para atrapalhar um pouquinho, já tivemos possibilidade de recurso, inclusive na primeira condenação, que foi de 17 anos, mas o recurso é para o próprio Supremo. Os embargos de declaração, por exemplo, quem julga? O próprio relator. Tá certo. Doutor Pedro, para a gente fechar essa conversa aqui, tivemos no último domingo o Dia do Professor, né? E eu tenho certeza que em sala de aula esse assunto já deve ter dado muita discussão, né? Então eu queria que o senhor fizesse um relato sobre o desafio do professor hoje, né? Sobre o desafio da profissão. A gente tem, não sei se tem alunos mais contestadores, porque quem estuda para ser advogado já é, de certa forma, contestador, né? Eu queria que o senhor dissesse como tem sido, né, o trabalho aí no dia a dia da profissão. Bem, eu trabalho no Unisal, eu sou professor do Unisal já há 10 anos, e nós temos ali uma preocupação com o aluno. Nós temos uma preocupação não só na construção do conhecimento, mas também em formar uma pessoa melhor, formar um cidadão, formar uma pessoa de bem. E essas discussões todas nós tratamos em sala de aula, procuramos sempre trazer aí para a sala de aula
os assuntos que estão em pauta, os assuntos que estão dando polêmica nos noticiários, e debatemos com os alunos essa situação. É verdade que a pandemia, apesar do malefício trazido, ela também nos fez caminhar uns 10 anos para frente. Nós tivemos que, nós professores, né, principalmente nós mais velhinhos aqui, tivemos que fazer uma adaptação muito rápida para darmos aulas através do sistema virtual. Depois voltamos presencial. Os alunos já estavam com aquela situação da tecnologia, reclamaram um pouco, mas tudo foi contornado e continuamos traçando nosso objetivo como educador de, pelo menos, colocar no mercado uma pessoa melhor. Quero agradecer demais ao professor do Unisal, advogado Pedro Renato Lúcio Marcelino. Não vou trocar seu nome, doutor Pedro, perdão. Muito obrigado pela participação aqui no CBN Educação dessa terça-feira. Um grande abraço, uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde. Agora 3h29. Vamos para o intervalo, então? O Estúdio CBN volta já. Estúdio CBN. O negócio é o seguinte: a solução completa para o